E o governo da Alemanha anunciou nesta quarta-feira que prorrogará o lockdown em vigor contra a Covid-19 até o dia 7 de março, em um alegado esforço para impedir que novas variantes do vírus revertam a atual queda nos casos da doença em todo o país. A decisão foi tomada durante uma reunião entre a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e os governadores dos 16 estados do país. Um novo encontro para reavaliar a situação deve ocorrer no dia 3 de março. Ainda sobre a Alemanha, um dos maiores jornais do país, Die Welt, obteve evidências de que o Ministério do Interior daquele país contratou cientistas do Instituto Robert Koch e de várias universidades para justificar as medidas de bloqueios e lockdowns que estão sendo impostas aos alemães. Segundo o relato do jornal, essa trama foi revelada a partir de uma troca de e-mails que vazou para o público. A publicação afirma que o secretário de Estado do Ministério do Interior, Markus Kerber, pede aos pesquisadores contatados para que desenvolvam um modelo que servisse para justificar a adoção de medidas mais repressivas contra a população a pretexto da pandemia. E aí, Ana? Vitor, a pandemia aí vai fazer aniversário, né? O lockdown de 2 semanas para achatar a curva, está chegando aí, se aproximando do seu aniversário de 1 ano, agora em março. E parece que todos ainda continuam muito perdidos, né? A CDC, o órgão de vigilância sanitária aqui dos Estados Unidos, o Ministério da Saúde, digamos assim, agora está colocando como essencial o uso de 2 máscaras, não apenas uma, mas 2. E aí também sem colocar e sem apresentar nenhum dado científico, nenhum estudo em relação ao uso de máscaras. Lembrando que o próprio CDC, há alguns meses, liberou uma pesquisa feita dentre milhares de pessoas infectadas pelo vírus e foi descoberto que essas pessoas, 74% dessas pessoas que contraíram o coronavírus usavam máscaras o tempo todo. E agora vem aí essa nova diretriz de colocar 2 máscaras. A mesma coisa em relação ao lockdown. Onde está a ciência até agora em relação ao lockdown? Eu sempre repito aqui, Vitor, e não vou cansar de repetir. Aqui na Califórnia estamos em lockdown, um lockdown muito severo há quase 4 meses. Os números não param de subir, os hospitais continuam cheios e até agora nenhuma ciência foi apresentada em relação ao lockdown. Eu convido o nosso ouvinte, o nosso espectador a ir ali na sua ferramenta de busca predileta e colocar a declaração de Great Barrington, que é uma declaração de cientistas e médicos de universidades como Stanford, Harvard e Oxford, dizendo que o lockdown ele não apenas não funciona, mas como ele, na esfera econômica, isso aí a gente está vendo, né, como a economia global ela está sufocada, mas no próprio caminho do vírus em relação à imunidade de rebanho, que a gente teria que rever esse lockdown e fazer aquele lockdown vertical, ou seja, segregar as pessoas idosas com comorbidade e liberar as pessoas saudáveis aí para continuar sustentando os pilares importantes da economia no mundo e também da imunidade de rebanho. Agora, o que se discute aqui também, Vitor, são as novas cepas do vírus e que as vacinas até agora apresentadas talvez não protejam contra essas novas cepas, ou seja, lá vai se discutir mais uma vez outras vacinas, colocar mais 1 tonelada de dinheiro nas indústrias farmacêuticas para que outras vacinas aí entrem no radar e a gente vai continuar fazendo perguntas incômodas porque continua tudo muito estranho. Você, Fiuza? Bom, eu não vou ficar no disco arranhado aqui, Vitor Brown, né? Quer dizer, estamos falando de compra de cientistas, não é isso que a nossa matéria está falando? De compra de cientistas e pesquisadores para dar aval técnico a essa medida estúpida e devastadora. Vamos parar de dourar a pílula. Eu não vou ficar repetindo essa argumentação. Então você olha em volta, você cidadão, você olha em volta, você vê a Angela Merkel seguindo essa diretriz, o lockdown que era até meados de fevereiro, agora é até meados de março, não acaba mais. Não acaba mais.
Alguém demonstrou que estão salvando pessoas com isso? Ninguém demonstrou. Então estão vendendo alguma coisa, ou controle, ou vacina, ou ditadura, ou governo global, não me interessa qual é a teoria. Estão vendendo alguma coisa. O nome disso é lobby. Eu quero saber o que as sociedades vão fazer. A minha curiosidade em relação a isso é o seguinte: você olhou o governo e o governo faliu. Desculpe, estavam discutindo a mesma coisa em relação ao Brasil anteriormente. O auxílio emergencial vai até quando? Vai até quando os tarados do lockdown quiserem sequestrar o país. Essa é a verdade. Aquele lá, o revolucionário de videogame que fica tentando aparecer às custas do Augusto Nunes. São almas penadas desse tipo, que estão decidindo o seu futuro, né? Fazem esse ajuntamento bacana, vem o lobista, compra publica uma notícia num lugar, parará, e assim estão levando de arrastão. Eu quero saber das sociedades, né? Vimos aí Bauru, por exemplo, né? Veio uma decisão lá do Tribunal de Justiça e manda botar na fase vermelha. Está lá, o Supremo não deu à autoridade local, né, o poder de conduzir, porque conhece a sua localidade, não, mas se for para abrir, não serve, só se for para fechar. Que critério é esse? Aí você tem, precisamos de mais leitos, não consegue mais leitos. Não, temos aqui uma forma, né, de conviver com o distanciamento, tudo isso que a Ana acabou de falar, não vou cansar a beleza do nosso telespectador, né? Nós sabemos que o que não é seguro, o que não é científico nessa história toda é prender todo mundo. No entanto, nós não conseguimos sair deste ciclo vicioso. Não conseguimos sair. Então, a sociedade tem que olhar para o Brasil, para o que o Augusto mencionou, já começa a conversa de criação de imposto. Isso aí é a receita do desastre. Né? Quer dizer, já começam os populistas tentando... Tudo isso calcado numa medida mística. Vocês vão aceitar isso até quando? Eu não estou incitando nenhuma sublevação, eu estou reconhecendo que as autoridades que estão gerindo isso aí estão desmoralizadas por elas mesmas. O Plano São Paulo, que é aquela ficção científica, tentaram, né, com o Butantan, dizer salvamos não sei quantas mil vidas. Falso, indemonstrável, nunca demonstraram. Aí São Paulo está fechado no fim de semana e o prefeito Bruno Covas está no Maracanã, no meio de 2.500 pessoas vendo o time dele. Vai ser isso? Então, assim, se é isso, as sociedades precisam se posicionar. Né? O alemão talvez esteja achando que, como, né, mais remediado e tal, vai atravessar essa crise e vai aguentar um pouquinho, porque, afinal de contas, a patrulha está muito bem feita. Não é patrulha só dessas almas penadas revolucionárias de videogame, não. Né? Eles fizeram de um jeitinho que você é patrulhado pelo seu amigo, né, pelo seu irmão e pelo seu colega de trabalho, né? Então é isso, as sociedades, principalmente os agentes econômicos, né, que ainda têm responsabilidade, tem que se posicionar em relação a isso. Não pode haver transigência em relação a isso, né? Na busca da conversa, porque nós estamos vendo, se a Alemanha tem esse tipo de situação, se nós estamos vendo compra de cientistas para lastrearem o lockdown, a legalidade já foi embora há muito tempo.